Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim te recomendar 6 livros muito especiais que me ajudaram naqueles momentos em que eu não estava conseguindo me concentrar para ler, porque eles são extremamente viciantes. Deixei eles aqui mais pro cantinho e eu queria começar já avisando que eu não acho que a gente precise ler muito rápido, mas às vezes a gente está num momento em que nós não conseguimos nos concentrar o suficiente para entrar em um livro. E eu considero que essas leituras elas têm esse acesso mais fácil para aqueles momentos em que você realmente está com a cabeça em outro lugar, mas que você quer aproveitar o tempo da leitura, que você quer retomar esse hábito. E são livros que eu já recomendei aqui no canal, mas eu quero reforçar essa recomendação e principalmente destacar o quanto que eles são fáceis de serem lidos. O primeiro é um livro infanto-juvenil, que é A Casa no Macerulho, do T.J. Klune. Ele é um escritor norte-americano. E é que esse livro ele é muito legal, assim, tem uma coisa que pega muito os adultos, né? Apesar dele ser direcionado mais para esse público infanto-juvenil, porque vai tratar de crianças que elas não estão no padrão e elas vivem em um orfanato. Só que de início a gente vai conhecer um homem que ele trabalha para esse sistema que meio que fiscaliza os orfanatos ali das cidades, só que onde essas crianças peculiares estão é um orfanato bem afastado e é meio que secreto, e ele é designado a ir até lá porque ele é aquela pessoa que tudo é muito preto no branco, sabe, que não leva as coisas para o lado da subjetividade, tudo é muito objetivo. Então, o que as autoridades aqui querem é motivos para fechar esse orfanato, e ele não entende muito bem o porquê, mas ele aceita esse trabalho e vai até o orfanato que fica como se essa capa aqui representasse esse lugar, fica bem afastado. E chegando lá, ele descobre que as crianças, elas não são seres humanos como nós, mas na verdade elas têm poderes mágicos, cada uma a seu tipo. E o que o autor faz aqui ao longo de todo o livro é trabalhar como que crianças que não estão no padrão, como que elas sofrem nesse sistema de adoção. Então vai muito além da magia, sabe, do que realmente está sendo dito. E ele acaba se apegando às crianças, às pessoas que trabalham lá, e ele começa a entender que o trabalho dele é muito mais do que afirmar se um orfanato ele está apto a continuar aberto ou não, porque isso vai impactar de uma forma muito significativa a vida dessas crianças que moram ali e que até então ele não havia considerado, porque ele achava que o trabalho dele era simplesmente como se fosse uma checagem e que parece que ele não percebia o quanto que isso afetava a vida das pessoas. Só que nesse aqui, como ele fica morando lá, aí eu acho que as coisas tomam contornos diferentes e eu me apaixonei pelo jeitinho, assim, de cada criança, da forma como é narrado, do relacionamento que ele cria com cada um dos outros personagens, porque não são só crianças que aparecem aqui, já que tem os adultos que trabalham nessa instituição. Então é um livro muito fofo, fácil, que tem esse tema que pode pegar algumas pessoas, né, a depender da bagagem de vida que você tenha, mas que eu considero que foi tratado de uma forma muito leve, e eu recomendo muito para esses momentos em que você tá só querendo distrair um pouco a mente e ler algo gostosinho. Gente, não tem muita ordem, tá? Eu selecionei, assim, de vários gêneros para todos os gostos. E a próxima indicação é um dos últimos livros que eu li, que é Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que é uma autora nigeriana. E aqui nós temos uma história de um casal contada de uma forma muito diferente, porque primeiro vai abordar a poligamia, que é essa questão de que na Nigéria o homem ele pode assumir mais de uma esposa legalmente, só que aqui é um casal que combinou de ser monogâmico, mas como a mulher, ela após 4 anos de casada ainda não engravidou, essa culpa recai muito sobre ela, e é uma sociedade que exige que as pessoas, né, os casais ali, tenham muitos filhos e de preferência filhos homens. Então a família passa a pressionar muito os dois para que o homem assuma outra esposa para tentar então ter esses herdeiros. Só que ele é contado em capítulos curtos, a maioria deles narrados pela mulher, mas alguns narrados pelo o esposo dela, né, o marido, e eles têm aquela estrutura em que ao final de cada capítulo você fica extremamente curioso para ler o próximo, sabe? Tem o gancho. Isso é um estilo muito novelesco, sabe? Parece realmente que a gente está assim assistindo uma grande novela na TV e que também se aproxima muito
de como eram feitos os folhetins. Então eu senti, enquanto eu estava lendo, que a história era extremamente interessante, mas que a forma como ela está estruturada, como ela está sendo contada, é o que torna viciante, porque você fica muito curiosa para saber qual o próximo passo, qual a próxima loucura em que eles vão entrar, e muito assim, muito apegado aos personagens. Eu gosto muito dos acontecimentos, da forma como a política é abordada, porque ela não está acima da narrativa, assim, sabe? A autora, apesar de ter usado diversos elementos políticos, históricos do país, ela não deixa com que isso fique sobrando. Então, o que realmente importa é o que está sendo contado, mas esses personagens, eles estão sendo atravessados por questões políticas. E aí eu achei que ficou assim no ponto. Foi um romance que me surpreendeu, porque eu sempre vi muitas pessoas recomendando. Ele não é um livro recente, acho que ele é de 2017, né, aqui no Brasil. E mesmo assim, eu ainda não havia lido. Ele é de 2018. Então, assim, fica aí a recomendação. Achei ele maravilhoso mesmo. E tem resenha aqui no canal mais completa. Só que, assim, só leia. Eu não contei muito do enredo, que é para você se surpreender a cada capítulo. O próximo é um livro nacional, A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Eu já li também Oração para Desaparecer, mas eu considero que esse daqui, ele tem essa entrada mais fácil e ele é mais viciante, é um pouco mais curioso também. O protagonista, ele inicia já se despedindo da mãe e morava somente eles dois, porque quando ele era criança, a mãe e o pai não conseguiram se entender, então ela acabou partindo com o filho, pelo que eu lembre, e eles moram em cidades diferentes. Só que o último pedido que a mãe fez para ele, já no leito de morte, foi que ele retornasse até a cidade em que o pai mora, tentasse se reconectar com a família paterna. Então ele faz toda essa caminhada a pé, leva alguns dias, ele vira ali um andarilho, e chegando na cidade, que eu não lembro como que ela está aqui, a cidade de Candeia, só que foi baseado em fatos reais esse livro, e aqui no Ceará é a cidade de Caridade. E ele chega lá, ele não conhece ninguém, e ele encontra uma cabeça de um santo em tamanho bem grande, sabe? Aqueles santos que tem nas cidades, que tipo uma estátua assim enorme. Então ele encontra uma cabeça imensa no chão, e ele usa para se abrigar da chuva e passa uns dias ali. Só que quando ele está dentro desse monumento, ele passa a ouvir orações das mulheres que moram na cidade pedindo a Santo Antônio por um casamento. Então a gente entende que essa cabeça é de uma estátua de Santo Antônio, e o porquê que ele consegue ouvir essas preces, essas orações, é o que fica aí de mistério no livro. Então, ao longo do enredo, ele conhece outras pessoas da cidade e ele começa a comercializar os conhecimentos que ele tem do que as pessoas querem, porque ele escuta as orações. Então tem essa questão da comercialização da fé, de como que as cidades pequenas, elas giram muito em torno, né, da religiosidade, da política. Eu achei muito engraçado, assim, de forma geral mesmo, vários personagens, o nome dos personagens também, tem tudo um bom humor muito grande. Eu achei um livro leve, vai tratar de alguns temas, assim, mas nada de uma forma muito violenta. E eu lembro que eu me diverti muito durante a leitura, foi uma leitura super rápida, e eu quero ler todos os livros que essa autora publicar, então fica aqui a terceira recomendação. A próxima também é um livro fininho, mas é o Kim Ji-young, nascida em 1982, eu posso ter pronunciado errado, da autora sul-coreana Cho Nam-ju. Esse livro eu li, eu acho que foi no ano passado, no primeiro dia do ano, eu li em um dia, porque eu não conseguia deixar ele de lado. Aqui a gente conhece uma mulher que ela é casada e ela tá enfrentando assim algumas dificuldades, só que o ponto da narrativa é que ela começa meio que a encarnar outras mulheres, e é como se ela representasse os sofrimentos e as dificuldades pelas quais todas nós passamos. Então é um livro que ele foi muito bem recebido pelas mulheres da Coreia do Sul, porque essa questão de feminismo lá ainda é muito atrasada, né? Uma sociedade ainda mais machista do que o que nós encontramos aqui. Mas eu lembro que uma cantora dessas de K-pop divulgou esse livro porque ela gostou muito, e ela foi extremamente cancelada pelos conservadores e até por pessoas mais jovens, mas que não querem
ter essa discussão sobre feminismo. Então, ele é um livro curto. Eu lembro que a grande curiosidade que você fica é de tentar entender a história dessa mulher, e aí a gente vai conhecer também a história da irmã e da mãe dela, como que elas passaram por diversas violências, e são algumas violências, assim, que você já pode ter passado e você nunca se questionou se aquilo ali aconteceria se você fosse um homem. Desde situações na escola, na faculdade, no trabalho, que elas percebem que só estão passando por aquilo por serem mulheres. E aí, depois que eu fiz a leitura, eu fui pesquisar um pouco, eu lembro que esse nome, que pra gente é muito diferente, né, Kim Ji-young, é o nome mais comum para mulheres na Coreia do Sul. Então, é como se ela fosse apenas mais uma. E toda essa pressão social, sabe, tudo o que envolve ser uma mulher na Coreia do Sul. Mas eu gosto muito de como é contada essa história. É como se ele estivesse fazendo um relato a um médico. É uma coisa assim que o marido começa a achar que tem realmente algo de muito errado com ela. Que ela começa a agir como se ela fosse outras pessoas. Então, assim, eu amei ele muito rápido, gosto de várias reflexões, e aí, para quem curte essa temática, eu acho que é uma boa pedida. Agora eu tenho 2 livros mais extensos, mas, assim, não precisa se assustar, tá? A gente não precisa pegar um livro muito curto para que a leitura seja gostosa, prazerosa e fácil. Agora eu vou recomendar 2 livros mais extensos. O primeiro, A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Não tem como fazer um vídeo falando sobre livros viciantes sem colocar esse romance. Gente, olha o tanto de marcação que eu fiz. É incrível a capacidade dessa autora de criar personagens, assim, super curiosos e que a gente fica com vontade de continuar acompanhando. E principalmente de como ela fala aqui de diversas gerações. A Casa dos Espíritos, nós vamos acompanhar uma família. A mulher, ela começa sendo uma criança e eu acho que até o final do livro ela é bisavó. Mas quem tá contando é o marido dela, a partir de diários, né, os cadernos da vida, como Clara chamava, que ela escreveu ao longo de toda a vida. Então ele tem acesso a esses cadernos, ele começa a ler e a contar a história da família pra gente. É um livro assim que vai falar muito também de política, mas principalmente do meio para o fim, porque a autora, ela é uma autora chilena, norte-americana, né? Tem aí essa dupla. E aqui ela vai abordar muito, né, principalmente do meio para o final, mas desde o início há essa construção política, porque a família a qual está sendo retratada, ela tem pessoas ali da família, né, que são da política realmente, né, que são políticos ali, pessoas públicas. Então, do meio para o fim, a gente começa a entender onde que tudo isso vai dar, e ela acaba retratando muito do que aconteceu no golpe militar no Chile, que culminou na morte de Salvador Allende, que era parente de Isabel Allende. Agora eu vou me confundir com o parentesco, eu sempre falo errado, mas eu acho que ele era tio-avô dela. Sempre confundo qual que era a relação entre eles, mas é isso, eu acho que ele era irmão do avô de Isabel Allende. Então, essa família, ela é repleta de pessoas, assim, muito curiosas, mas a que mais nos pega, que é a que começa a criança, é a Clara. Ela tem uma sensibilidade muito grande e ela consegue se conectar com os mortos, por isso a Casa dos Espíritos, porque ela é essa pessoa mais espiritual. Eu achava que era uma coisa meio de thriller, meio suspense, mas não é isso. É um drama familiar que em alguns momentos essa personagem ela vai conseguir fazer contato com pessoas que já passaram por ali pela vida dela, mas isso não é o foco do livro, tá bem longe de ser. E essa personagem ela já sabe mais ou menos como será a vida dela, então ela só aceita. Ela aceita com quem ela vai casar, como serão seus filhos, seus netos, é para ela tudo, isso eu já sabia. E você vai ficando, assim, cada vez mais curioso com o que mais pode acontecer na vida dela, sabe? E são homens, assim, horríveis, horríveis, desde o marido, os filhos também têm umas atitudes, e tudo ela conta nos diários de uma forma muito natural, porque para ela é isso, entendeu? Era isso mesmo que acontecia na vida dela. E, gente, tem assim umas coisas horríveis, só que eu não sinto que a forma como essas situações são descritas, que elas são tão pesadas. Eu procuro evitar muito, né, principalmente em determinados momentos, assim, da vida, ler livros que falem muito de abuso sexual, por exemplo, sabe, que tenha muita violência contra a mulher, e aqui a gente vai ter alguns desses temas, mas não foi de uma forma que
me tirou o sono, sabe? Assim, que me deixou, ai meu Deus, perplexa. Não foi natural. Acho que esse é o ponto. Mas assim, eu amei. Sinto falta de continuar acompanhando os Cadernos da Vida da Clara. É um livro que me deixou muita saudade e eu li ele ano passado e com certeza eu releria. E eu fiz a leitura desse do Fique Comigo no meu clube de leitura e assim, ninguém conseguia largar esses dois livros. A gente leu rápido e a gente ia comentando muito de tão maravilhosos que eles são, tão bem desenvolvidos e com personagens muito cativantes. Então essa é a minha penúltima indicação do vídeo. Aí eu deixei para o final o livro mais extenso que eu tenho, mas sem dúvidas um dos melhores que eu já li na minha vida. E se você ainda não tiver lido esse livro, agora você vai ler Pachinko, da Min-Jin Lee. A Min-Jin Lee é uma autora que ela tem ascendência sul-coreana, mas se eu não me engano ela é norte-americana, tá? Ela ficou sabendo de algumas histórias, né? Ela estava na universidade e ela ouviu uma palestra de um homem, eu não lembro se ele era japonês ou se ele havia passado uma temporada no Japão. Mas esse homem ele vai contar na palestra sobre as violências que as pessoas da Coreia do Sul ainda enfrentavam no Japão. Isso, gente, ali pelos anos 2000. E ela fica um pouco chocada porque essa questão política que houve entre Japão e Coreia do Sul já fazia algumas décadas, né, que tinha acontecido, que foi o momento em que, durante a guerra, o Japão anexa a Coreia e ele passa a assumir, digamos assim, de forma muito violenta o poder. Então, nesse período, os sul-coreanos, eles foram, assim, violentamente abusados, né? De todas as formas, as mulheres, eu imagino que vocês acreditam que tenha acontecido, mas os homens foram usados também para trabalhos e eles tiveram foi um período de muita repreensão, porque eles não puderam continuar com a sua cultura, com a sua língua, tudo era muito repreendido com violência. E aí, nós vamos acompanhar aqui também uma família, né, durante algumas gerações, como podem ver, eu gosto desse tipo de narrativa, porque eu fico alucinada para saber até onde nós vamos. A gente começa com uma menina também muito jovem, criança, que a mãe dela tem uma pensão, e é ela, essa menina, que está na Coreia do Sul, que está vivendo durante esse período em que o Japão havia anexado o país, e ela vai casar com um homem que está indo para o Japão. Se eu não me engano, ele é sul-coreano também, tá? Só que tem um agravante, que esse homem é pastor. Então, tem essa questão ainda da religião. Daí, ele acha que lá vai ter uma vida melhor por conta do trabalho, né? Que tem espaço para ele trabalhar lá a religião. Ele já está com um emprego garantido, então vai ele e a Sunja para o Japão. E é aí que a vida dela desanda, desde o momento da viagem, a forma como essas viagens eram feitas ali no navio, quando chega lá, a pobreza a qual eles eram submetidos, somente por serem sul-coreanos, então tinha todo esse preconceito, era negado o trabalho, assim, né? O dele, no caso, era como pastor, mas o irmão dele, que já vivia lá e trabalhava em fábrica, sofria muito, muito, muito. E eles começam a entender que não vai ser assim tão simples como eles achavam que seria. E aí vem filhos, né? Porque não tinha ali métodos contraceptivos, então a família vai crescendo e eles vão vivendo dessa forma. Até que em um determinado momento aqui das gerações, um dessas pessoas da geração da Sunja começa a entrar no ramo dos pachinkos, que eram casas daquelas máquinas de aposta. Era algo da Coreia do Sul que foi levado por eles para o Japão, mas que era ilegal. Então tinha todo o preconceito também com pessoas que tinham essas casas de pachinko, só que eles prosperavam muito. Então muitas famílias conseguiram sobreviver por causa disso, e ele começa a ganhar assim muito dinheiro para poder ajudar ali as outras pessoas da família, e é muito interessante como é retratado. E aí nós temos assim a história de muitos personagens maravilhosos. Por exemplo, o homem que começa essas lojas, né, essas empresas aqui de pachinko, eu adoro, sou completamente apaixonada, assim, pelo jeito como é contada a parte dele, mas aí tem um irmão que é o completo oposto, que é uma pessoa que quer crescer pelos estudos, mas que ele enfrenta também muita dificuldade, e ele vai ter outros dilemas, aí tem os filhos, tem os amigos, tem a mãe, tem as esposas, e eu ficava, assim, alucinada. Esse livro, ele foi adaptado para a série pela Apple TV,
É como se fosse um dorama, sabe? Só que histórico, muito bem feito. Tem 2 temporadas, eu achei lindo, maravilhoso, amo até a abertura daquele dorama. Então, além do livro, fica a recomendação também da série, mas sinceramente é um dos melhores livros que eu já li. E eu li rápido, porque eu não conseguia parar de acompanhar eles a cada capítulo que passava, porque vai tendo os desdobramentos, né? E quando alguém da família faz algo, passa por alguma situação, isso impacta o restante, porque é a forma como era vivido ali. E eu comecei no início falando que a autora, ela fica muito impactada quando ela descobre que as pessoas ainda enfrentam, porque quem nascia no Japão, mas era descendentes de sul-coreano, não conseguia ser registrado como japonês, continuava sendo sul-coreano. Então, ela ficou sabendo de uma história que uma criança que já era a 4ª geração da família, que nascia no Japão, ainda era considerado sul-coreano e sofria muito bullying na escola. Então esse menino, ele comete suicídio, né? E isso era comum, não sei como está nos dias de hoje, mas ali até nos anos 2000, quando, né, no início dos anos 2000, quando ela toma conhecimento da situação, ainda era comum. Então ela vai até o país e ela fica anos entrevistando diversas famílias para entender tudo que eles enfrentaram e que ainda enfrentavam para construir o livro. Então foi um livro escrito assim durante muito tempo, muito cuidadoso da parte dela, tentar reproduzir, já que ela não passou por isso, né? Tentar reproduzir aqui os sofrimentos dessas famílias e trazer um pouco de visibilidade também para a situação. Então, assim, amo esse livro, ele é imenso, mas eu garanto que vocês vão ficar assim viciados e vão querer ler até o fim. Essas foram as minhas recomendações. Eu ia pedir no início do vídeo, esqueci, mas eu quero que tu também me recomende um livro que tu leu do início ao fim, assim, sem nem perceber, de tão envolvido que tu tava na leitura, porque eu estou procurando esse estilo de livro para mim. Eu tô num momento da faculdade que as leituras, né, elas são um pouco mais densas e elas estão me sugando, mas às vezes antes de dormir eu quero apenas ler um livro por prazer, sem precisar pensar tanto. Então esse é o estilo de livro que eu gosto, que eu vou ficar ali entretida com os personagens, sabe? Que eu vou até sonhar com eles, porque eu amo esse tipo de coisa, eu amo quando isso acontece. E eu espero que as indicações sejam úteis para ti, que te ajudem, que você volte com tudo a ler. Eu sei que no início do ano, às vezes, a gente começa aqui com tudo, né? Esse ano vai ser diferente, vou ler demais. Em janeiro eu li bastante. E aí, à medida que o ano vai nos atropelando, a gente meio que para e vai sendo consumido pela vida, mas é muito importante ter um tempinho ali no dia, ou pelo menos ali uma vez por semana, para ler ou assistir ou fazer algo que a gente gosta. Então espero que as dicas te ajudem nisso, tá? Eu agradeço demais porque assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito no canal, vou convidar a se inscrever. E é isso, espero encontrar todos vocês aí no próximo vídeo.